Glória a Deus. Quero dizer que estava falando, a minha ansiedade essa semana acho que foi no grau máximo, tá? Mas eu já entreguei ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa manhã. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica. E o Espírito Santo já começou a falar desde o começo desse culto, no primeiro cântico que nós ouvimos, que é a primeira vez que nós cantamos esse cântico. Deus falava como? Que nós somos curados em meio à sua glória. Então eu quero que você guarde essa palavra, tá? E nós precisamos disso. Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez, porque eu preciso orar. Porque a minha vida, meu coração, tudo depende do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor tem me colocado em pé. Feche teus olhos. Pai, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer mais uma vez pela maneira que o Senhor agiu já nas nossas vidas, falando aos nossos corações, testificando da tua palavra. Mas Deus, eu estou me colocando aqui como vaso nas tuas mãos. Deus, de mim eu não tenho nada, o Senhor me conhece, sabe das minhas fraquezas, dos meus anseios. Oh Deus, e eu estou me colocando nas tuas mãos, para que o Senhor coloque graça, oh Deus, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, que mal eu conseguia colocar no papel. Mas eu quero que o Senhor me use nessa manhã como instrumento nas tuas mãos. E desde já, Deus, eu peço a presença dos teus anjos nesse lugar. Anjos, Senhor amado, que tragam uma taça de azeite na mão. Anjos, Senhor, ministradores de cura. Senhor, cura física, cura da alma. Porque eu quero, Pai, ver a tua glória neste lugar. E eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero fazer uma introduçãozinha bem rápida. Depois eu vou entrar realmente naquilo que Deus colocou. Tudo aquilo que não é puro deve ser confessado e abandonado. Podemos estar sujos e nem perceber quando entramos numa poça de lama, mas fomos nos sujando aos poucos. De que forma nos sujamos? Nós nos contaminamos na nossa maneira de viver, reagir, pensar, falar, vestir, comprar, vender. Somos influenciados principalmente através daquilo que ouvimos e de que vemos. Vamos nos lembrar quando o Senhor diz que só os limpos de coração verão ao Senhor. Como é que nós devemos manter o coração puro? Quando passamos por uma situação desagradável, ou quando nós recebemos algo que magoa o nosso coração, ao invés de nós perdoarmos logo, relevar ou passar por cima daquela situação, nós fazemos ao contrário. Nós começamos a pensar e meditar sem colocar diante do Senhor. E aí vai para o nosso coração. Aí passa a ser uma fonte de mágoa, gera amargura e ainda contamina outros. Meus irmãos, essa foi uma introdução a respeito daquilo que eu vou falar nessa manhã. O que Deus colocou no meu coração, eu quero até, nunca fui de colocar título em pregação, mas a palavra é essa: para vivermos debaixo da unção, precisamos ser curados nas nossas emoções. Amém? Vamos dizer isso juntos? Para vivermos debaixo da unção, precisamos ser curados nas nossas emoções. No Salmo 25, a partir do versículo 16 ao 22, o salmista diz assim: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com fúria me odeiam. Guarda minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti, ó Deus. Liberta Israel de todas as suas aflições. E eu coloquei assim: liberta nós, o teu povo, de todas as nossas aflições. Amém? Aqui o salmista
Todo salmo, você pode ver que os salmistas, todos eles passaram por angústia de alma, por depressão, por aflição, e todos nós passamos por essas angústias. Às vezes, nós conseguimos até passar para as pessoas que nós estamos bem, não é assim? Estamos com um sorrisinho nos lábios. Você chega para pessoas que você sabe que a pessoa está detonada. E daí, meu irmão, minha irmã, está tudo bem? Está ótimo. Tá? Porque nós conseguimos fazer isso. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E o inimigo também faz a parte dele. Então, o que eu quero dizer nessa manhã? Tem muitos cristãos hoje paralisados e infrutíferos por causa das feridas na alma. O inimigo ataca nós, os seres humanos, desde o ventre materno. Para que os traumas, tudo que acontece no ventre, o que vai acontecer quando nasce essa criança e se torna um adulto? Aí ele fica o resto da sua vida ferido, tá? E tira a liberdade desse ser humano de ser o que Deus quer que ele seja. O inimigo tem atingido a alma de muitos cristãos, fazendo-os melindrosos a todo nível de confronto, o que impede de serem confrontados e consolados. Eu acabei de dizer isso. Quando eu chego, pergunto para a pessoa como é que está a sua vida, está tudo bem? O que ele está me dizendo? Eu não quero ajuda. Eu não preciso de ajuda. E nós só conseguimos ser curados quando nós buscamos isso no Senhor. Quando a gente se abre para Deus para ser curado. Nem todos têm os mesmos traumas e os mesmos problemas. Tem gente que passou por uma gravidez tremendamente ruim e nem por isso ela ficou com marcas. Tem pessoas que passam por um nível muito menor e ficam com marcas enormes na alma. Isso impede o quê? Fala aí pro seu irmão. Sabe o que impede quando você tem uma ferida na alma? Pode falar isso. Sabe o que impede? De Deus realizar o propósito dele na sua vida. Diz isso. Amém? Mas Jesus, ele nos quer que a sua noiva liberta, sadia, sem milímetros. Por isso ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que a gente sempre está conhecendo a verdade por pouquinho, tá? Eu conheço aquilo que fala no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando lá em Mateus fala sobre o perdão, aí já não conheço tudo que fala. Quando se fala a respeito de princípios de Deus, alguns eu até conheço, tá? Mas a palavra tem que ser vivida por inteiro. Será que nós conseguimos isso? Você acha que nós conseguimos viver a palavra por inteiro? Amém? Alguém disse sim. Sim, porque Deus não nos dá além da nossa força. Então Ele não daria uma palavra que nós não pudéssemos cumprir. Vocês lembram bem, todo mundo assistiu aquele filme O Advogado do Diabo? Que ele lança no fim do filme uma dúvida no coração das pessoas. Eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que dá aquilo que nós possamos fazer, que a gente pode fazer. E nós podemos muito além. O problema é que nós não fazemos muitas vezes, que nós somos limitados na nossa alma, que a nossa alma precisa de cura. Tá. Se Deus quer a gente totalmente libertos e curados, para a gente cumprir o seu propósito, então que propósito que Deus tem com as nossas vidas? Tem gente que fala: Deus tem propósito. Deus já falou, já usou os pastores aqui, já usou os profetas, que eu vou pregar na Europa inteira, tá? Deus já falou que eu vou ser próspero, que eu vou... Você tem... Esse é o plano que Deus tem para a sua vida? Você crê nisso? Amém? Se você crê nisso, você tem que buscar isso, porque vai se frustrar. Se eu não me dispuser diante do Senhor... Lembra que o irmão falou? Não lembro qual, as pregações têm sido tão rápidas, eu não me lembro. Teve um pastor aqui que disse assim: olha, se você não se dispuser, Deus vai usar o outro. É assim que Deus faz. E não é porque Deus te descarta, não. É porque Deus te trata. Porque Deus nos trata como filhos. Você não deixa um filho rebelde sem correção, deixa? Deus também não. Então Deus quer nos corrigir. Tá, precisamos aprender
aquilo, gostei muito da pregação do brinco, tá? Quando ele pontuou isso, eu falei para os pastores, olha, ele pontuou várias vezes, que é viver princípios do reino e viver os princípios do império das trevas. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Quais são os princípios do reino? Nós precisamos ter isso claro na nossa mente, que é princípio de reino. O reino de Deus é ganho de que forma? Está escrito lá em João? Por esforço. Se é por esforço, eu tenho que me esforçar. A graça de Deus, eu falo isso quase em todas as pregações, a graça, esse favor imerecido é só para salvação. Só para você aceitar Jesus para ser salvo. Mas para você viver o reino de paz, alegria e gozo, é aqui na terra e com esforço, crucificando a nossa vontade, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que é para nós fazermos. Às vezes a gente fica assustada, ou realmente a gente não consegue passar tudo aquilo que Deus tem feito, porque nós também precisamos de cura, nós pastores, e muita. E na medida que nós vamos ministrando, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Então nós precisamos conquistar, com esse projeto que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos conquistar aqui na terra a nossa família, nós precisamos conquistar estado, cidade, nações. Se Deus tem promessa disso, se nós não conseguimos nem alcançar nosso vizinho, vamos pensar lá na nação? Vamos olhar mais humildemente, vamos chamar o nosso vizinho para ouvir sobre a mensagem de Jesus. Por isso essa palavra de hoje vai nos confrontar, a fim de que cada um de nós sejamos curados na nossa alma, ou possamos descobrir as nossas feridas, porque às vezes nós nem conhecemos as nossas enfermidades. Como é que eu sei que eu sou um cristão com as emoções afetadas? São muitas as evidências de alguém que é traumatizado ou enfermo na alma. Vamos citar algumas: mágoas, perfeccionismo, depressão, desvalor, estima baixa, amargura, insegurança, medo, fugas, falta de perdão, agressividade, indiferença, complexos, hipersensibilidade, perversões sexuais, ódio. Se tudo isso, você pode falar, nossa, mas isso aqui são todos pecados, são pecados. Mas você sabe que às vezes tem pessoas agressivas. Fala, nossa, por que será que essa pessoa é tão agressiva? Provavelmente essa pessoa tem um problema na sua alma. E nós precisamos, como os instrumentos do Senhor, sermos os que levam a cura. Você sabia que você é um agente de Deus para levar a cura? Você sabia? Ou você acha que é só os pastores e líderes e quem tem ministério de libertação e cura? Não, nós somos agentes de cura. Então nós precisamos entender isso e ajudar as pessoas a confiarem nisso. Que Jesus, o que dizia nesse cântico, até anotei aqui que foi a primeira vez que nós cantamos: curados em meio à tua glória. Onde que a glória de Deus é manifesta? Amém? Você sabia que os traumas emocionais geram pessoas aprisionadas e limitadas, né? Que eu já falei isso no começo. E afetam até os nossos conceitos e os nossos valores e a nossa identidade em Cristo, trazendo crise e dor. Alguém já aqui sentiu uma dor na alma? Eu já. Dor na alma, não é dor física não, é na alma. Nossa, acho que só umas duas pessoas, tá? E quando você sente dor na alma, só você pode detectar isso, não tem outra pessoa. Aí traz o quê? Tá? Traz crise, traz forma de sofrimento no lar, traz nos relacionamentos, na igreja, quando você tem problema na sua alma, tá? No trabalho, tudo isso por causa da deformidade na nossa alma. Tais pessoas, elas estão em constante conflito, com medo, cobrança, desconfiança, por causa das constantes decepções também. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo. E esse bom ânimo a gente encontra no corpo de Cristo. Por isso as crianças são os primeiros alvos de Satanás.
Ele sabe como traumatizar uma criança desde o ventre da mãe. E ele vai agindo, tá? Para que essa pessoa nasça deformada. Brigas entre o casal na gestação também cria traumas, tá? Você que não tem cuidado do seu bebê. Hoje nós temos esse entendimento que a criança pode ser abençoada desde o ventre. Então faça isso, coloque a mão, marido, mulher, vai profetizando sobre a vida do seu filho. E quando houver alguma coisa contrária, também ministra essa criança no ventre, tá? Ministra também, se houve alguma coisa, comece a ministrar, porque o diabo sabe como ir até lá e fazer aquilo que ele quer. Na infância, ele tenta traumatizar as crianças por meio dos pais cruéis, abuso físico, morais, sexuais, como a gente ouve isso hoje. Castigos desumanos, separação dos pais, morte de algum ente querido, cenas de violência e tantas outras coisas. Isso é o que acontece hoje. Eu não gosto quando eu falo que seja até gravado por causa disso, porque eu uso muito das experiências. Eu atendi uma pessoa essa semana que desceu aqui nesse lugar, ela nunca veio na tenda, tá? E ela veio porque ela precisava de uma necessidade, ela tinha uma necessidade, ela precisava. E conversando com aquela moça, mãe de 4 filhos, totalmente dependente da cocaína. Então o que eu dizia para ela assim: nós vamos sim te ajudar financeiramente, nós vamos te dar a cesta básica que ela veio pedir, mas nós queremos te ajudar de outra forma, nós queremos te dar um Deus que vai mudar a sua vida. Aí eu disse para ela assim: você já imaginou o que os seus filhos estão vendo? Ah, mas eu acho que eles nem percebem. Uma criança de 9, uma de 7 e uma de 3. É muito sério. Então, gente, não está longe da nossa realidade. Não está longe. Tá? O que esses filhos estão recebendo? Nós também, tá? Os filhos de Deus, nós também somos alvo do maligno. No dia que nós aceitamos Jesus, talvez alguns de nós aqui tenham sido perseguidos por família, tenham sido criticados, tá? Aí sofre rejeição, calúnia, porque já vem uma coisa, aumenta porque você já tem uma rejeição, aí aumenta o teu sentimento, aí também gera feridas emocionais. Há uma outra forma de cadeia, é a mágoa, porque aí Satanás pode nos prender às pessoas que nos feriram, porque todas as vezes que ao ser ferido eu permito que a mágoa entre no meu coração, eu amarro ao meu agressor pelas cadeias da mágoa e assim coloco mais um plano diabólico na minha vida. Vocês conseguem entender isso? Tá? Quando eu sou magoada, ela não precisa descer para o meu coração. Tá? Quando eu deixo descer para o meu coração, aí que ela cria raízes. Quando você tem mágoa de alguém, o que acontece? Provavelmente você vai pensar nela pelo menos metade do dia. Né? Porque o que ela me fez, olha o que ele me fez, aquilo vai remoendo a sua alma. Você está amarrado com essa pessoa. Você não larga dessa pessoa, porque ela está sempre na sua mente. Eu queria que você guardasse essa frase: as cadeias da mágoa prendem o ferido a quem o feriu. E quando você tem mágoa de alguém, você amarra a pessoa e se torna escrava dele, como eu disse agora, ainda que você não saiba. Com essas cadeias no coração, o cristão pode ser impedido de amar e ser amado. Ah, mas às vezes a gente ouve, né? Ah, mas eu não tenho problema com isso. Gente, amar não é toque, tá? Não é só, faz parte. Tem gente que acha, ai, como ela é querida, ela abraça, ela beija, tá? Isso é manifestação. Amor é você se dar. Ele se torna sentimento a partir do momento que você decide amar. Você gosta de todo mundo que está no corpo de Cristo? Você gosta de todas as pessoas que estão no seu relacionamento familiar? Tá? Nunca ninguém te fez nada? Tá? Nós gostamos. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar, independente de gostarmos. Tem pessoas que embolam isso. Nós não podemos embolar isso. Ah, não, eu perdoei, mas não quero ver na minha frente. Isso é de Deus. Eu não quero me relacionar.
São casos e casos. Tem pessoas que realmente você perdoa e você não pode se relacionar mais. Mas aí tem que ser realmente no aconselhamento, alguma coisa. Isso é um caso específico. Mas você que está na igreja, tá? Você está aqui frequentando os cultos, alguém fez alguma coisa para você que você não gostou, te magoou, você deixou entrar no seu coração. O que você faz? Você passa de largo para não cumprimentá-lo? Gente, a gente vê tantos discípulos fazendo isso, tá? Não cumprimentar porque estão magoados. Você acha que ninguém percebe quando... Você não percebe quando as pessoas estão magoadas com você? A pessoa não te olha. Estava no aniversário sexta-feira, estava compartilhando com as pastoras, e a pessoa dizendo tanto que amava, eles não são desse corpo. A minha e o Sérgio, porque eles tentaram nos magoar, mas Deus cuidou disso. E ela falava comigo assim na minha frente, totalmente com a cabeça baixa. Nenhum momento ela me encarou nos olhos e ela disse assim: olha, eu fiz tudo errado, você me perdoa. Nada disso. Ela só falava o tanto que amava e o tanto que ela sentia saudade. A gente precisa encarar, né? Que nós erramos, que nós falhamos e que nós precisamos pedir perdão. Não é deixar para lá, né? Não é levar com a barriga. Normalmente a gente faz isso. Quem é que gosta de confronto aqui? Ninguém. Mas nós precisamos ser confrontados. Amém? Confronto traz cura. Ninguém escolhe ser ferido. E nem sempre tem a culpa de ser ferido, tá? Mas deixar a ferida crescer e contaminar é problema nosso, tá? É abrir a porta para Satanás. É pecado. E é responsabilidade pessoal. Em Hebreus 12:15 diz assim: cuide que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que é isso? Às vezes a murmuração e a insatisfação da sua vida gera isso. Ela gera uma raiz de amargura. Amargura é aquele sentimento, aquele mal-estar que a gente sente, tá? Que é produzida pela ferida, tá? Mas é uma ferida que vai sendo adubada por ressentimento. Não é uma coisinha que fica no nível, tá? Eu até esqueci, fez alguma coisa para mim. Gente, isso também entra nos temperamentos. Tem pessoas que têm um temperamento que ela não é tão afetada, mas tem pessoas que ela tem um temperamento melancólico, então tudo ela recebe com muita força. Tudo é para ela. Tá? Você fala uma coisa de púlpito, nossa, a bispa falou para mim, nossa, pastor, gente, ninguém aqui ataca ninguém. Nós falamos aquilo que Deus manda falar. E se for o contrário, nós vamos ter esse conserto com Deus. Eu sempre digo isso. Falo, olha, não fica muito preocupado, não. Às vezes tem gente que vem questionar, quem prega, quem não prega, o que falou, o que não falou, tá? Falar essa responsabilidade é minha e do bispo. Quem vai levar chicotado de Deus somos nós. A sua responsabilidade, cada um tem a sua. Aonde Deus te colocou? Seja responsável. Hoje o que mais me cansa, eu sempre digo isso, é a falta de responsabilidade das pessoas, falta de compromisso com Deus, de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Você faça para o teu patrão, não é assim que diz? Quando ele não estiver olhando, não é assim que a Bíblia diz? Tá, faça o melhor. Aqui não tem patrão de ninguém, aqui tem um Senhor que passa sobre os olhos sobre a terra para ver aqueles que o temem. Então não adianta. Não adianta você querer esconder as coisas do Senhor. Deus te conhece. Ele te conhece lá no seu quarto, Ele te conhece quando você está sozinho. Nós somos tão exortados na quinta-feira e todo mundo recebeu com alegria, né? Uma exortação. Quando vem alguém de fora, ah, se vai um pastor exortar. Nossa, mas aquele pastor pegou forte. A palavra de Deus, quando nós somos exortados, nós somos colocados de novo no trilho de Deus. Eu quero ser exortado, porque eu quero andar com Deus. Então às vezes é muito cansativo, tá? Mas Deus vai renovando a força. Sabe por quê? Porque Deus é amor, né? Esse amor que Deus tem dado aos nossos corações de caminhar. Porque se não fosse assim, a gente desistiria na caminhada, né, Seminha? Né, pastores? Vamos chutar o balde.
Não dá, para mim não dá mais. E às vezes, eu quero pôr um porém aqui, às vezes os líderes que chegam a esse ponto, que estão andando com o tanque vazio, é porque também precisam de cura para suas almas. E eles não trataram quando tiveram a oportunidade de tratar. Eu digo assim, a mentoria, sabe por que nós temos a mentoria? Tá? Tem discipulado, tem tanta coisa, porque nós queremos que esses líderes que estão na mentoria sejam líderes tratados. Perfeitos? Não existe, mas tratados por Deus. De passar pelos vales, passar pelas situações e continuar em pé. Amém? Tá. Eu disse que a amargura é um sentimento de mal que é produzido por ressentimento e mágoa. Sempre quando a sua mente começa com lembranças desagradáveis, você está abrindo caminho para uma ferida e para a amargura. Tá? Aí você começa, ele falou aquilo, nossa, ele falou aquilo outro, nossa, eu não tinha pensado, mas ele falou, nossa, tá? Você vai dando vazão. Uma pessoa amargurada tem a mente cheia de argumentos e possui fortalezas terríveis, muralhas enormes na alma. São aquelas pessoas que não se deixam ser tratadas. Tá tudo bem, eu não preciso conversar, eu não preciso de aconselhamento, porque está tudo bem na minha vida. A amargura se manifesta de várias formas, nas palavras e atitudes, e é isso que contamina. Nas enfermidades físicas, psíquicas, um líder não pode ser enlaçado pela alma, pela mágoa, nem amargurado, porque se ele for, ele vai contaminar os seus liderados. Alguém pode estar amargurado consigo mesmo, com os outros e até com Deus, porque Deus não fez aquilo que eu pedi a vida inteira. Não é assim? Deus não me responde, tá? Aí você põe Deus de lado. Em Tiago diz assim, como é que a gente faz na mágoa, no perdão? Lá em Tiago 5 diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Precisamos confiar uns nos outros. Jesus foi traído por Judas. Ele deixou de confiar em Judas? Ele tirou Judas do meio dele? Nós devemos fazer o mesmo. Nós vamos falar sobre perdão, mas antes eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus não mudou, não vai mudar, e a única maneira de nós sermos curados é confessando os nossos pecados. Não existe outra maneira. Eu percebo que muitos estão na igreja, eles não confessam os pecados porque eles têm medo de perder posição, têm medo de, às vezes, de não serem aceitos. Mas eu quero lembrar vocês que não deixe, a palavra de Deus diz assim, não deixe que o inimigo alcance vantagem sobre vós. O inimigo está doidinho para nos prender. E ele consegue muitas vezes, porque nós abrimos portas. Quando houver pecado, tem que haver confissão. Antes da gente falar sobre perdão, que para mim é um dos problemas maiores na alma, porque perdão é o quê? É mandamento, não é? Perdão não é mandamento? Tá, então vira aí para o seu irmão e fala, olha, perdão é mandamento. Quando que surgiu na Bíblia o primeiro conflito entre dois irmãos, de inveja e ciúmes? Abel e Caim. Eu quero que você se lembre o que Deus falou para eles, tá? Eu vou ler aqui. Deus disse para Caim assim, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não o fizer, sabe que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, quando eu tenho mágoa e eu tenho falta de perdão, eu abro uma porta, tá? E porta, vocês já ouviram isso, Deus nos deu o livre-arbítrio, não deu? Então a porta do nosso coração, quem abre só somos nós. Deus não tem a chave. Você sabia que Deus não tem a chave? Tá? Alguém pode falar, ai não, mas Deus não é soberano, Ele é tudo isso e muito mais do que você pensa e do que eu penso. Só que Deus anda dentro da palavra. Deus não vai contra a palavra dele. E Ele nos deu esse livre-arbítrio. Então quem tem que abrir essa porta somos nós. Nós temos que abrir a porta para andarmos com Deus e fecharmos a porta para o diabo.
e não deixar ele entrar nas nossas emoções. Tem gente que acha que o diabo nem está mais agindo no meio do povo, tá? Tem gente que já anulou, isso não é do diabo, tá? Esqueceu. Eu não duvido muito não, que daqui a alguns anos comece a vir uma nova heresia por aí, que o diabo não existe, tá? Daqui a pouco eles vão falar isso, porque Deus é tão bom, Ele é tão pai, Ele é tão que o diabo não existe, tá? Gente, a palavra de Deus não muda e não vai mudar, e ela continua sendo aplicada. Estamos no século 21, tá? As coisas estão tão naturais, tão, né? Tá todo mundo com tanta liberdade, que o Senhor se apresse para nos buscar. A Nana e o Brinco foram aceitos porque estão falando dentro de uma igreja. Imagina eles fazendo uma palestra numa escola. Vocês já imaginaram isso? Tá? Porque eles vivem o princípio do reino. O mundo jaz no maligno. E muitas portas estão abertas dentro da igreja para o mundo. Nós não conhecemos a sua vida, mas Deus conhece. Deus sabe, conhece o seu andar. Então, Deus falou para Caim que ele era para ele dominar. Hoje nós temos pessoas na igreja que não passaram nem por cura nem por libertação. E muitas pessoas que passaram por cura e libertação, mas não conseguiram vitória. Lembre-se, o pecado está na nossa porta. Eu quero dizer uma coisa. Não deixa a sua boquinha abençoada, que ele fala de coisas desagradáveis a Deus, contamine os outros. Não deixe que seus pezinhos abençoados também irem a lugares que desagradam a Deus. Não deixe que esse corpinho que Deus te deu, tá, desonre a Deus. Mas vamos lá, voltar ao perdão. Vamos ver se caiu minha folhinha. Não, está aqui. Para mim, o texto que mais fala é o texto de Mateus 18, 24 e 35. Presta bem atenção no que eu vou ler, tá? O servo, aquele rei, fala sobre a história de um rei e do servo impiedoso. Aquele rei que desejava acertar contas com seus servos, quando veio um que devia uma enorme quantidade de prata, como ele não tinha condições para pagar, o rei ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo se prostrou, implorou: tenha paciência comigo que eu te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu ao encontro de um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou, começou a sufocá-lo dizendo: paga-me o que me deve. Ele caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, que eu te pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros viram, foram contar ao rei, que disse assim: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você teria que fazer o mesmo com o teu conservo, como eu fiz com você. Irado, o rei entregou aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também Deus fará, se cada um de nós não perdoarmos de coração o nosso irmão. Às vezes eu queria que você pensasse aí no momento da sua vida. Eu sempre acho que reflexão é bom e ela é necessária. Tem algumas áreas da sua vida que você não vê progresso nenhum? Será que não tem um torturador aí? Ah, não, mas eu não tenho ódio de ninguém. Tá? Mas aqui não fala só em ódio, fala em mágoa, fala em ressentimento, que são... Não pense, porque ódio, como é uma coisa muito forte, a gente nem usa, como a palavra inveja, né? É mais fácil usar ciúmes, né? São palavras fortes. Mas se você está aí, no seu coraçãozinho, alimentando, nossa, ele me fez o que ela me fez, isso é mágoa. Você precisa perdoar. Tem pessoas aqui na igreja que não se relacionam mais. Isso é muito sério. Mas você não sabe o que ele me fez. Eu sei o que Jesus passou. E se Jesus passou e ele nos ensina a passar, nós devemos também fazer o mesmo. Nós devemos perdoar a cada um, nosso irmão.
Às vezes perdoar é muito difícil, principalmente se essa pessoa nos magoou repetidamente. Existe alguém na sua vida que você está tendo dificuldade para perdoar? Lembre-se, é dom gracioso de Deus o perdão. Assim como Ele nos perdoou, nós temos que perdoar. Não perdoar é estar preso ao passado e ser prisioneiro das pessoas do passado. Tem relacionamentos conjugais que há muito tempo não se relacionam, porque não houve perdão verdadeiro. E nós precisamos aprender a perdoar e esquecer, como Deus fala lá em Isaías 43, 26. Como é que Ele fala? Eu mesmo que apago todas as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não lembro. Gente, se Deus tão soberano, tão Pai, não lembra, por que eu tenho que lembrar? Por que você tem que lembrar? Eu conversando com a pastora da Bolívia, que nós vamos lá no aniversário da igreja dela, que vai fazer um ano, porque nós, eu e o bispo, somos os mentores, não, nós somos a cobertura ministerial da igreja da Bolívia. E ela ficou assustada, ela falou: bispa, eu nunca vi tanta separação como está acontecendo aqui na Bolívia, dentro das igrejas evangélicas. Por que será? Porque não consegue viver o princípio do reino. Quando a gente vive o princípio do reino, a gente vive em paz, porque nós estamos obedecendo. Sabe, irmãos, no Salmo 133, Deus fala, lembra daquela passagem que diz assim: ai, quão bom e suave que vivem os irmãos em união, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ai, eu amo esse salmo, eu sempre estou falando desse salmo. O óleo, a unção, é derramada sobre a cabeça e desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. Sabe o que Deus me revelou quando eu estava copiando, passando isso para o papel? Deus me revelou que Arão significa autoridade. Se você não respeita ou não honra a sua autoridade, o óleo não vai descer. Manifestação de sapateado, coisa, isso é comum, gente. Eu quero ver vida, quero ver fluir, quero ver unção. Você fala assim: nossa, como aquela pessoa tem unção? Tá? Eu vejo assim, todos, tá? Porque Deus coloca na gente, líder, ver coisas que talvez vocês não se preocupem muito, mas que a gente se preocupa. Aqui vem muito pregador de fora. E assim, todos que vieram até hoje, todos estavam debaixo da autoridade, de respeito dos seus pastores e líderes. Assim, de uma forma tremenda. Isso traz respaldo. Isso traz respaldo para nós. Pensa. Você tem respeitado a autoridade que está sobre a sua vida? Não é só pastor, não. Não é só pastor. Existem tantas autoridades, e todas as autoridades, elas são delegadas por Deus. A gente fala muito em pastor porque é uma autoridade espiritual, mas todas as autoridades são delegadas por Deus. Tem regras. Você sabia que regras têm que ser cumpridas? Isso também faz parte da autoridade. Mas Deus não está vendo. Não, Deus não está vendo, não. Ninguém está vendo, não tem guarda. Eu estou no sinaleiro, mas não tem um guarda, eu passo no vermelho. Não tem guarda, né? E assim a gente vai levando a vida. E assim a gente vai deixando acumular nos nossos corações coisas que desalegram o coração de Deus. Aí a gente não flui mais. Então, essa unção precisa ser derramada. Por isso, vamos buscar cura, libertação, para a gente fluir livremente diante do Senhor. Eu não consegui, tá? Eu queria ir só na cura e eu ia escrevendo, eu falava: Deus, coloca tudo isso no... Tá? Mas eu sei que o Espírito Santo vai continuar ministrando. E glória a Deus que foi rápida a palavra, porque esse momento para mim é um momento, eu queria que o Ministério de Louvor viesse para frente. É um momento que eu vou precisar de todos os pastores. Eu sei que nós pastores precisamos de cura, mas hoje
nós é que vamos ministrar, tá? Eu queria que viesse bem rápido. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você precisa de uma cura, foi falado algumas coisas, mas o Espírito Santo vai além. E eu sei que Ele ministrou no seu coração algo que você precisa de libertação e de cura. Queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto eles estão cantando essa canção, Existe um Rio, eu quero chamar aqui na frente pessoas que precisam especificamente daquilo que eu vou falar aqui. Eu queria todos os pastores aqui na frente. Tudo bem, cara. Eu acho que consegue cantar assim. Fernando, pode descer só pro Beto. Beto, eu vou precisar. Sérgio vai precisar. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, somente o Senhor conhece cada coração aqui nessa manhã. Eu tentei, eu busquei, mas eu sei, Pai, que eu sou limitada, mas o Teu Espírito Santo não é. E eu creio, Pai, que nessa manhã o Senhor tocou aqui em corações. Deus, pessoas que tiveram rejeições na almas profundas, que hoje elas não conseguem, Senhor, nem ficar dentro de uma igreja. Elas estão sempre mudando, Senhor, porque é muito difícil a rejeição. Deus, tem pessoas aqui, Pai, oh Espírito Santo, que não conseguem, Senhor, liberar perdão. Oh, Halashi, Alamahai. Pessoas, Pai, que têm tido dor, não só na alma, mas no seu físico. Oh Deus, porque não conseguem, oh Deus amado, ter equilíbrio nas suas emoções. Oh, Halashi, Alamahai. Tem pessoas aqui nessa manhã, Espírito Santo, que às vezes elas não conseguem nem se entender. Há tanta confusão mental, há tanta confusão, Pai, que elas não conseguem se entender. E elas se sentem, Senhor, tão pequenas. Mas eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã para fazer essa obra, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu quero chamar aqui na frente pessoas que precisam, que se sentem rejeitadas. À medida que eu for falando, você pode vir, ficar na frente de alguns pastores. Pessoas que se sentem perseguidas. Pessoas que se sentem inferiores. Pessoas que se sentem feias. Pessoas que se sentem desvalorizadas. Eu faço tanto, mas eu não tenho nenhum valor. Pessoas que se sentem capazes. Oh, Espírito Santo. Pessoas que são agressivas. Pessoas que são inseguras. Pessoas que sentem muito medo. Pessoas que são muito sensíveis. Pessoas complexadas. Pessoas que têm uma dor na alma e não sabem nem o que é.